Olá, boa tarde, nono ano. Tudo bem com vocês, meus queridos? Nós estamos de volta para a nossa aula de religião dessa semana. Depois da nossa prova, é a nossa primeira aula, certo? Então, nós temos hoje um assunto que diz o seguinte: criados por amor e livres para sermos felizes, certo? É um assunto interessante porque ele fala do amor, né, que Deus nos criou. Fala da felicidade que nós devemos realmente ser felizes, que foi para isso, né? Foi com essa finalidade que Deus criou a cada um de nós. Primeiramente, foi criado pelo amor, que é o grande amor de Deus por cada um de nós. Depois, livres, né, para sermos felizes. Ou seja, desde a história, desde o início da criação, desde os primeiros capítulos da vida do ser humano, nós observamos que o objetivo de Deus era esse realmente, né? De criar o homem e deixar ele livre e também, claro, né? Ser feliz. Então, tudo isso foi acontecendo na medida em que nós, seres humanos, fomos crescendo, evoluindo, descobrindo. E a gente vê que o texto ele relata sobre o primeiro livro primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, onde ele realmente conta, né, toda a história, onde a Bíblia traz nos seus primeiros capítulos essa reflexão sobre o ser humano, colocando diante de uma proposta o paraíso da vida feliz. Então começa dali, né? Quando Jesus cria Adão, Deus cria Adão, Eva, e faz a eles essa proposta, que é de oferecer a eles uma vida feliz. E aí nós sabemos que essa proposta de Deus para Adão e Eva, né, ela durou por algum tempo no jardim, mas como realmente nós somos livres e fazemos as nossas escolhas, a gente lendo a história, compreende o que foi que aconteceu, entendemos por que realmente aconteceu. Então, nesse momento, eles dois tiveram o livre-arbítrio de escolher realmente o que eles queriam, né? E aí a gente conhece a história, que acontece o pecado, então eles, né, são expulsos do jardim, passa a viver a vida deles de forma diferente, a qual Deus tinha planejado para que fosse vivida, né? Mas, contudo, ele ainda quer que nós, seres humanos, além, né, de cometer nossos erros, que nós tenhamos uma vida feliz, que sejamos felizes, que façamos outras pessoas felizes que estiverem ao nosso redor. Então, esse amor, esse amor criado, né, dentro de cada um de nós, primeiramente ele começou de Deus, que foi de onde tudo nasceu, né? Somos criação dele, somos filhos dele. Então, o amor maior vem da parte dele para com todos nós. Então, vamos ver o que diz o nosso pequeno texto de hoje. A Bíblia traz nos seus primeiros capítulos uma reflexão sobre o ser humano, colocando diante de uma proposta do paraíso de vida feliz. Se encontra em Gênesis. Mas não era uma felicidade obrigatória, sem alternativa. Era uma felicidade a ser construída e preservada por meio de desafios da liberdade. Mas muita gente talvez se pergunte, e isso não foi perigoso demais? Veja só quanta desgraça a humanidade construiu usando sua liberdade. Não seria melhor Deus ter guardado para si esse arriscado presente da liberdade humana? Primeiro parágrafo, né? Nós vimos aí algumas interrogações. Geralmente, ou seja, essa era a proposta de Deus para cada um de nós, né? Criarmos e deixarmos livre, deixarmos com a nossa liberdade, deixar que cada um, né, escolhesse realmente o que quisesse. Então, o texto ele fala que essa felicidade, ela pode ser construída, ela pode ser preservada, cada um fazendo a seu modo, desafiando a liberdade que lhe convém, a liberdade que você tem, usando dessa liberdade que você tem para usufruir da mesma. Então, talvez, né, muitas pessoas usam demasiadamente dessa liberdade e acaba sendo prejudicada.
isso pode vir a acontecer. Mas ter a nossa liberdade, construir a nossa liberdade todos os dias, é algo muito bom, muito gratificante. E é dessa forma que Deus quer que cada um seja. Seja livre, seja responsável, seja amável, né, com você e com os outros. E use a sua liberdade para fazer coisas boas, para se tornar algo de bom, né, na vida de alguém, se tornar algo útil. Então o texto ele fala dessa liberdade que nós seres humanos ganhamos, né, dada por Deus, e que isso realmente é muito bom. Agora cada um cabe a ter a responsabilidade no momento do uso dessa liberdade. Não ultrapassar, não extrapolar, né, não confundir realmente o que é a liberdade com a libertinagem e fazer esse uso da liberdade de forma que mais lhe convém, né, da forma mais, vamos dizer, melhor possível. Porque nem sempre significa que nós somos livres. Claro, nós temos essa liberdade. Mas a Bíblia mesmo diz que a gente pode tudo, mas nem tudo nos convém. Então, o que ela quer dizer nesse momento? Nós devemos olhar o que nós queremos, né? Fazer as nossas escolhas. Nem tudo que vai chegar até a gente, nós somos obrigados a receber, a aceitar. Nesse instante, nesse momento, nós temos a liberdade de fazer essas escolhas, ok? Então, nesse momento, a gente imagina, né? Que você pode usar da sua liberdade, você pode usar dessa liberdade a qual você tem, mas que você não pode acatar tudo que vem para você, né? Aceitar tudo que chegar até você. Então, você tem esse direito de fazer essas escolhas, certo? E sabemos que isso é livre para cada um. Isso é de pessoal para cada um sabe o que é melhor para si, enfim. O texto ainda diz o seguinte: sem liberdade seríamos robôs, incapazes de ser felizes ou infelizes. Seríamos marionetes na mão do Criador, sem sentido próprio. Ser criado à imagem e semelhança de Deus é também ser um interlocutor capaz de criar e transformar, para o bem e para o mal. Sim, é verdade, mas a possibilidade do não, ele também enriquece. Porque muitas das vezes quando a gente diz só sim, nós estamos habituando, né? Nós estamos acostumando alguém só receber palavras, só receber algo e não ensinando esse alguém a se desfazer. Então, o sim, ele constrói. O não, ele constrói também, porque tem momentos que é necessário, né? A gente ouvir a palavra não. Então, isso significa o quê? Que essa liberdade, ela não é sempre. Tem momentos que é preciso dizer não. Tem momentos que é preciso parar, refletir. E, nesse momento, é necessário aceitar, né? Porque a nossa vida, ela não é construída somente daquilo que nós queremos. Nós não podemos viver somente, vamos dizer, de coisas boas. Bom seria, né? Mas pelo meio vai vir também algo que não será bom, mas que nós temos que saber lidar com a situação. Então, saber receber o sim é muito bom. Saber receber o não e entender também isso é muito bom e faz parte e é necessário na vida de nós, né, de nós seres humanos. Isso serve para a nossa própria construção, para o nosso próprio crescimento como ser humano, como pessoa, diante das situações adversas da vida. Nós sabemos que por onde andarmos, nós nunca vamos receber só o sim, certo? Vai aparecer dificuldades, vai aparecer momentos que você vai precisar saber como lidar, como resolver. Então, nem tudo na nossa vida vai ser mil maravilhas todo o tempo. Temos que aceitar também os momentos difíceis, né, os momentos ruins. E o texto, eles nos mostra isso, né? Então, podemos usar mal a liberdade que nos foi dada, mas sem ela não realizaremos coisas alguma que tenha sentido humano. Então, essa nossa liberdade, às vezes, nós não sabemos usar ela de forma adequada, né? Mas, se não tivesse essa liberdade, também a vida ela não teria sentido. Nós íamos viver sempre oprimidos, como fala o próprio texto. Assim, dessa forma, nós não seríamos felizes.
né? E o objetivo de Deus, quando criou, ele criou por amor e livres para sermos felizes, né? Como diz o próprio assunto da aula. Então, é por isso que ele deixou essa liberdade entregue a cada um. Use dessa liberdade para lhe fazer o bem, né? Use dessa liberdade para que você também possa olhar para as outras pessoas e também ver em si, né, o quanto elas são importantes e o quanto nós fazemos parte da vida de um dos outros. Em caso de, como fala o texto, né, dentro da nossa liberdade, essa liberdade ela acontece em todos os momentos de nossas vidas, é na nossa casa, na nossa família, com nossos amigos. Então, dentro do nosso convívio todos os dias, sabendo respeitar o limite dos outros, sabendo respeitar o espaço, né? A opinião. Então, isso é interessante para que nós vivemos felizes, em harmonia, convivendo todo mundo, né? Uns com os outros, sabendo cada um respeitar o seu espaço. Então, no texto, ele fala para a gente nessa tarde que o amor é a parte mais importante que nós devemos carregar. Primeiramente, porque nós somos criados por esse amor, né? E depois, nós sejamos livres para sermos felizes da maneira que cada um achar que isso será possível, né? Cada um sabe a sua forma, cada um sabe como viver esse momento de ser feliz, né? Então, que cada um busque, preserve, enfim, essa liberdade, porque junto com ela vem também a felicidade que nós há tanto desejamos, né, como seres humanos. Então, o nosso texto, ele fica por aqui, é um texto bem pequeno, né, um texto de reflexão hoje nessa tarde, falando sobre o amor e a felicidade. Então, eu vou deixar somente umas pequenas questões para vocês, referente ao texto, lá na descrição do vídeo de vocês, tá bom? Então, até a nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir, ok?